dia a todos. Tudo em paz, tudo bem contigo? Sim? Fala para a pessoa que está aí do seu lado, está tudo em paz comigo. Está tudo em paz. Lembra daquela situação daquela mulher que milagrosamente tinha recebido um filho através de uma palavra profética do profeta e que Deus gerou vida através da vida dela. Depois de algum tempo, a palavra fala que esse filho dela passa por uma doença e esse filho morre. Imagina você receber algo que vem da parte de Deus e em determinado momento você olha para aquilo ali e você acaba perdendo aquilo que Deus entregou para você. E essa mulher, ela não vai reclamar, essa mulher, ela não vai chorar a perda, ela vai até o profeta para buscar o profeta, e o profeta no Velho Testamento, ele tinha uma representação muito forte de Deus. E então essa mulher vai, de certa forma, até o homem de Deus, e quando o homem de Deus pergunta para ela, está tudo bem? O que ela responde? Eu esqueci essa parte da Bíblia. Vai, tudo bem. Estava tudo bem? Não estava tudo bem. Mas ela sabia que aquela circunstância podia mudar. Então, às vezes, nós estamos nessa estação, onde as pessoas perguntam para mim e para você, está tudo bem, irmão ou irmã? Essa é uma grande oportunidade que nós temos de profetizar sobre as nossas vidas. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem por quê? Porque o Senhor está no controle. O Senhor é quem governa a nossa vida. Por isso, vai ficar tudo bem. Mesmo que nesse momento nem tudo esteja bem, mas vai ficar tudo bem. E esse é o nosso desafio. Entender que nós vivemos momentos, estações, mas que o final da história é bom. Quando você começa a ver um filme, que você conhece o final do filme, você já vai narrando o filme, né? Não é assim? Então, o que nós estamos vivendo é um filme que o final já foi contado. O final é vitorioso, o final é grandioso, o final é glorioso. E é isso que nós estamos vivendo, essa estação, nesse momento. Nós estamos vivendo uma estação onde o final desse processo é glorioso. Tá certo? A gente vem falando, nós acabamos de passar por uma série de mensagens sobre a vida e a obra de Jesus. E toda vez que a gente fala sobre quem é Jesus, sobre o caráter de Jesus, sobre aquilo que ele fez, o meu coração ele fica impactado para poder olhar o caráter de Jesus e ver o quanto ele nos amou e o quanto ele se entregou por mim e por você para poder que nós pudéssemos viver aquilo que está no coração de Deus. Jesus ele veio cumprir um propósito do Pai. E parece que muitas vezes, se nós não entendermos muito bem isso, nós recebemos uma salvação que é só para resolver um problema que eu tinha na eternidade. A salvação veio resolver um problema que eu tinha na eternidade, que está afastado da presença de Deus. Mas a salvação ela veio me restaurar, me conectar com Deus e transformar a minha vida novamente à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Então, em Cristo, o homem volta a ocupar o propósito original de Deus, que é viver, ter uma grande família semelhantes a Cristo Jesus. Então salvação não é só um ato, salvação é um ato que te leva a um processo de regeneração, até que Cristo seja formado em mim e em você. E o apóstolo Paulo talvez tenha sido a pessoa que teve um entendimento tão amplo, que ele falou assim, eu depois de entender todas essas coisas, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Então existe um alvo, nós temos um alvo, nós temos um alvo, nós temos um alvo, nós temos um alvo, e o alvo é Cristo, e esse alvo é que Cristo seja gerado em cada um de nós. Então você não está andando de um lado para o outro, para ver o que vai acontecer, o teu alvo é
Cristo é o teu alvo. E Cristo é revelado através do Evangelho. Então, uma vez que eu entendo a obra de Cristo Jesus, agora, como de maneira prática, Jesus ele apresentou isso para nós. A obra de Cristo Jesus foi apresentada através do Evangelho. Fala, a obra de Cristo Jesus foi apresentada através do Evangelho. E essa obra que é apresentada através do Evangelho, o Evangelho significa boas novas. Um povo que andava em trevas, agora escutou boas novas, boas notícias. O Evangelho lhe proclama boas notícias. Ele anuncia o reino de Deus. O Evangelho, ele proclama o que o céu projeta para a terra. E quando Jesus chegou, ele projetou para a terra o grande propósito de Deus. O reino dos céus tem chegado até o homem. O reino de Deus tem chegado até nós através do Evangelho de Cristo Jesus. Entender a obra de Cristo é fundamental, porém é através do Evangelho que essa obra é revelada para o meu e o seu coração. E domingo passado nós falamos que o Evangelho, além de formar, ele quer transformar. Fala, o Evangelho informa. Fala, o Evangelho informa, forma e transforma. Por isso nós somos gerados pelo Evangelho. É como uma mãe que gera um filho. Esse filho, ele já está com vida, mas ele precisa que os órgãos cresçam. Ele precisa que os membros tomem forma. Então, esse é o processo do Evangelho. Ele nos faz crescer, ele nos faz desenvolver, até que nós possamos alcançar a formação plena de Cristo Jesus. Isso vai acontecer quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, nós receberemos a formação plena de Cristo. E assim como Ele é, nós também seremos. E hoje eu quero falar a respeito que esse Evangelho que forma, informa e transforma, ele foi colocado em um recipiente. Muitas vezes nós achamos que o Evangelho está só na Bíblia, né? Está. Mas o Evangelho foi colocado em um recipiente, em um vaso. E o apóstolo Paulo trata isso como um vaso de barro. E eu quero falar nessa manhã sobre o Evangelho em vasos de barro. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de... Para quê? Para que se veja que a excelência do poder provém de quem? De Deus, não de nós. O apóstolo Paulo está usando uma metáfora para comparar uma fragilidade com algo poderoso. O frágil é o vaso. O poderoso é o Evangelho de Cristo Jesus. Deus, em sua sabedoria, escolheu guardar o tesouro mais valioso que existe nesse mundo, que é o Evangelho de Cristo, em vasos de barro. Você guardaria algo valioso, precioso, com muito valor em um lugar frágil? Seja sincero comigo. Onde é que você tem escondido o dinheiro em casa? Fala para mim que eu vou lá pegar. Cofre. Como se chama cofre em espanhol? Caja? Meu Deus do céu. Minha panameña está precisando fazer um curso de espanhol. Caja forte! Caja fuerte, eu sei de la cosa. Então você esconde algo valioso em uma casa forte. Você não esconde algo de valor em um lugar frágil. Você coloca $1.000 debaixo do tapete da casa? Coloca lá. Não, tem. Está por aí, tem que chegar na nossa mão, Orlando. Está por aí. Os $1.000, eles estão por aí. Então, você não guarda algo de valor em um lugar frágil. Mas o poder de Deus, do Criador, daquele que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, ele pegou esse poder, ele condensou o Evangelho, se assim que pode dizer, e jogou, bum, dentro de você. Em um ser tão simples, um vaso de barro. Pessoas que são frágeis, pessoas que têm limitações imperfeitas. Quem é assim? Quem é imperfeito, é frágil e tem limitação, levanta a sua mão para eu poder ver você.
Normalmente nós que gostamos de ouvir assim, você é o cara, você é forte, você é valente, você nasceu para vencer. Sim, isso tudo está aí, mas essa vitória, essa força, esse poder tem uma origem, não está em mim, ela está em Deus. É Deus que me faz forte, é Deus que me faz vencer, é Deus que faz com que o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus, entre em mim, seja colocado dentro de mim. E não tem como você receber o Evangelho. Não tem como você receber o poder de Deus sobre a sua vida e continuar numa dualidade. Quando esse poder entra, ele começa uma obra de transformação na minha e na sua vida. Eu sei que é um processo, mas o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Não é uma adequação de Deus. O Evangelho não veio adequar algo na sua vida. O Evangelho veio transformar. E eu preciso, isso tem que entrar no meu coração nessas mensagens. Porque se eu achar que eu vou somente me adequar a uma verdade, eu possivelmente não entendi a verdade. A verdade, ela transforma, é o poder que transforma. Tá certo? Então é isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Atos 7:48. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Tanto o templo do Velho Testamento, que era um espelho daquilo que viria a acontecer com o verdadeiro templo. Por isso que quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, que templo? 43 anos construindo esse elefante branco, né? E Jesus fala assim, cara, não vai, isso é coisa esse templo foi construído por quem? Pelo homem. E por isso não vai ficar? Nós podemos construir um templo aqui, feita pelas mãos dos homens, ou feita pelas mãos de Deus. Se for feita pelas mãos dos homens, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque o que subsiste é a obra de Deus, e não aquilo que nós inventamos. Por isso que Jesus fala assim, cara, não vai ficar pedra sobre pedra, mas eu vou fazer de pessoas simples, de vasos de barro, eu vou fazer um templo glorioso. Eu vou fazer um templo majestoso. Aquele templo que quando o rei Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus encheu tanto aquele templo, que sacerdote, levita, todos eles não conseguiram subsistir diante desse lugar. Então, esse templo, só que a glória do novo é muito maior do que aquela glória que foi revelada no Velho Testamento. A glória do Velho Testamento revelava algo no homem. A glória do Novo Testamento, ela revela para transformar. Ela revela para me levar a ser semelhante a Cristo Jesus. Por isso, é algo mais glorioso, é algo mais poderoso. O templo de pedra nunca foi suficiente para conter o Deus eterno. Nós podemos tentar fazer um culto bonito aqui e tentar colocar Deus aqui dentro. É um templo de pedra. O templo espiritual, o templo que atrai a presença de Deus, foi aquele templo que Deus construiu lá no Pentecostes. Pessoas simples, homens, pescadores, agricultores, pessoas simples. E Deus escolheu aquela casa simples, aquela casa frágil, para colocar um tesouro eterno sobre eles. Hoje o altar é o coração. O incenso é a oração. E o sacrifício sou eu. Eu sou o sacrifício. Eu sou a ovelha que Jesus está buscando para caminhar com Ele. Essa ovelha que deseja refletir o caráter de Deus. O culto não começa no prédio. Se você veio para cá para esquentar o teu motor para cultuar o Senhor,
Possivelmente você e eu ainda não entendemos o Evangelho, porque o culto não começa aqui. Aqui é uma continuação do culto que teve durante a semana na tua alma. Teve culto na alma aí, irmão, durante a semana? Você cultuou na alma o Senhor, onde lá no teu carro você foi invadido pela presença de Deus, onde lá no teu trabalho você foi para o banheiro para poder orar e para dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está nesse lugar, eu tenho sentido a tua presença. Então o culto que nós fazemos aqui, ele é uma extensão da alma. E você percebe quando tem culto na alma e quando tem culto só na igreja. Quando eu faço só um culto na igreja, eu preciso que o louvor aqueça o meu motor, eu preciso que a palavra seja boa, eu preciso que a comunhão seja boa, eu preciso que tudo esteja perfeito para que eu tenha um culto assim, nota 6. Mas quando o culto está lá na alma, quando está sendo gerado lá na alma durante a semana, aquele culto que não para, aquele culto que Jesus falou para a mulher samaritana, filha, não é em Gerazim, não é em Jerusalém, mas é dentro. E aqueles que adoram dentro, aqueles que têm culto dentro, esses adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer estação. E é isso que o Evangelho vem fazer, vem realizar em nós. Porque muitas vezes nós viemos para cá para cultuar, e isso é muito bom. Mas é necessário entender que o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente uma ação de gratidão daquilo que a minha alma já tem recebido durante a semana. Davi fala assim, ó minha alma, adore o Senhor. Ó minha alma, exalte ao meu Salvador e o meu Redentor. Então, o culto na alma, ele promove esse ambiente aqui. Esse ambiente onde nós juntos, quando nós nos reunimos, a glória do Senhor vem. A glória do Senhor, na verdade, algumas coisas a gente precisa corrigir. Parar de falar que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo já veio há 2000 anos. Não fala vem, fala enche-me. Espírito, me enche. Eu preciso ser cheio, porque o Senhor já está aqui. Já pensou você na presença de alguém? Orlando, vem para o culto. Orlando, vem para o culto. Ué, Orlando já está aqui. Qual que é o problema? Né? A presença do Espírito já está aqui. O Espírito Santo fala assim, peraí, cara, mas eu já estou aqui, você está me convidando? Todo domingo você me convida, vem Espírito, vem Espírito. Há 2000 anos que eu estou indo, cara. Então, muda a oração, fala, Espírito, enche-me. Aí ele, acertou o propósito, agora você vai ver o que eu vou fazer contigo. Então, é isso que nós precisamos fazer. Uma alma cheia do Espírito Santo. É uma alma que transborda de alegria. É uma alma que adora o Senhor. Em espírito e em verdade. Quando tudo vai bem, eu adoro ao Senhor. Quando tudo não está bem, eu também adoro o Senhor. Porque não são as circunstâncias que vão determinar o meu louvor. O que determina o meu louvor é minha adoração. É que Ele é exaltado, Ele é poderoso. Ele morreu por mim, Ele já me deu a vitória. E eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá certo? E depois eu quero aplicar essa palavra em 4 pontos. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é: o vaso de barro representa a nossa fragilidade humana. A fragilidade humana é uma realidade que abrange o nosso ser, abrange o nosso físico, a nossa alma e o nosso espírito. Quem se sente cansado fisicamente? Limitado. Depois de um dia de trabalho você fala assim, meu Deus do céu, estou cansado. Isso é normal? É normal? É normal. Por que é normal? Porque você trabalhou, é um bom sinal. Mas porque você é um ser limitado. Assim como o celular, ele tem um tempo para funcionar até a bateria descarregar. Da mesma maneira, a tua bateria tem um tempo para funcionar durante o dia. E ela vai. E quanto mais sobe a idade, mais rápido, o celular fica viciado em ficar cansado. Você entende o que eu estou falando, não? É misericórdia. Por isso que o apóstolo fala, misericórdia desse corpo, dessa carcaça. Porque realmente, querido, você, assim, com todo o respeito e educação, você espicha, põe, tira, tal, mas é um corpo limitado.
É isso que nós precisamos entender. Na alma, tem limitações na alma? Tem ou não tem? Tem limitações. O espírito está pronto, mas a alma precisa estar preparada, curada, restaurada. Porque se a alma não estiver pronta, não estiver curada, ela influencia diretamente na tua vida espiritual. Uma alma enferma, ela não consegue viver plenamente o propósito de Deus. Por isso nós precisamos restaurar a nossa alma. Nós precisamos receber a cura da alma. É uma cura completa, que me faz a viver não por sentimento, porque depois do pecado, o homem passou a viver por sentimento. Eu sinto, eu faço. Eu não sinto, eu não faço. Isso nunca foi propósito de Deus. Propósito de Deus é outra coisa totalmente diferente. Então, uma alma sarada, uma alma restaurada, ela vai equilibrar as nossas emoções e vai influenciar diretamente no nosso espírito. E o espírito, porque sem o Espírito Santo de Deus, sem a graça de Deus, nós somos incapazes de viver esse evangelho. Tá certo? Salmos 103:14. Pois ele conhece a nossa o quê? Estrutura. E sabe que somos pó. E eu preciso entender essas coisas. O Senhor conhece profundamente a nossa estrutura. Lembra daquela passagem do jovem rico? Quando o jovem rico se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, aquela resenha, aquele 7-1, sabe? Você faz isso? Não. Você não. Né? Oh, majestoso Deus. Aí ele fala mais. Amado mestre. Não vou falar outras coisas porque vai revelar a minha idade. E Jesus olha para ele assim e fala, filho, nenhum é bom senão. Só tem um que é? O que Jesus estava falando para o jovem rico? Cara, vamos cortar a conversa. Eu sei, eu te conheço. Tudo isso que você está falando para mim, eu te conheço. Eu conheço a tua limitação. Sabemos, e o pecado ele agravou ainda mais esse processo. Por isso reconhecer a nossa vulnerabilidade não é fraqueza. Você ser vulnerável não é fraqueza. O vulnerável, ele mostra o alvo que ele quer alcançar, que é a restauração. A tua restauração e a minha restauração começa no processo de Deus me tornar alguém vulnerável diante do Senhor. É o primeiro passo para entender que Deus não busca força em mim. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não busca em você uma pessoa forte. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Mas um coração rendido, onde o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Reconhecer a fraqueza é o ponto de partida para quem deseja ser fortalecido pela graça de Jesus. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse, com quem Paulo estava falando aqui? 2 Coríntios 12. Me ajudem, gente. Eu esqueço às vezes a palavra. E eu preciso que vocês me lembrem. Estava falando com o próprio Deus. Capítulo 12, Paulo relata que ele foi até o terceiro céu. Se pelo corpo, ele não sabe definir isso daí. Ou ele se fez de João sem braço. Mas ele fala assim, o que eu vi e o que eu escutei é algo que não dá para transferir em palavras o que eu vi lá. Então, para que eu não venha me orgulhar na revelação que eu recebi de Deus, foi-me colocado um espinho mensageiro, para quê? Pá. Às vezes você se sente esbofeteado no rosto, pela circunstância, pela vida. Fala assim, que filho que sou eu que estou apanhando aqui dessa situação? E ele é um mensageiro, para quê? Para me ensinar, gente boa, e para te ensinar, que eu dependo totalmente da graça
de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sou forte, você não é forte, nós dependemos da graça do Senhor Jesus. Ao ponto que o apóstolo Paulo, depois de orar 3 vezes, quantas vezes você tem orado sobre essas circunstâncias? Depois da 3ª vez, Deus falou assim: deixa eu resolver esse caos com você. Esse caos, é coisa de mineiro, né? Essa coisa com você, essa situação com você. Paulo, entenda uma coisa, filho. A minha graça que eu coloquei na tua vida, queridão, é suficiente para você passar, é suprido com esse espinho na carne. Porque é assim que funciona muitas vezes. Olha o verso 10, o que fala. Eu li o verso 9, não? Eu citei ele, né? Verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Agora o apóstolo Paulo entende que ser fraco não é uma debilidade. Ser fraco é uma realidade. Fala, ser fraco não é uma debilidade. Mas não fala fraquinho assim, gente. Fala, ser fraco não é uma debilidade. É simplesmente uma realidade. Porque olha só o que ele fala. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. E agora? Porque quando eu sou fraco, então o seu poder se aperfeiçoa e o Senhor me torna forte. Então é na tua fraqueza, é a fraqueza que Deus usa para te fortalecer. Deus não te leva, não te fez uma pessoa forte para te fazer mais forte. Deus, ele criou você com debilidades e limitações, isso está lá desde o Éden. Para que você aprenda a depender de Deus. Uma criança consegue ser autônoma? A Alissa consegue resolver a vida dela sozinha? Ela vai para o banco, ela dirige, se bem que ela começou o processo da escolinha já, né? O fraco não é autônomo. Fala, o fraco não é autônomo. Vamos lá. O fraco não é? Não é autônomo. Ele depende de alguém. Ele precisa de um ser para fortalecer a vida dele. Fragilidade não é pecado, ela somente faz parte da nossa natureza. Desde o Éden, o homem foi criado para depender de Deus. Adão, antes da queda, não era autônomo, precisava da direção do Senhor para governar a criação e cumprir o seu chamado. A independência não veio da criação, a independência veio do pecado. A proposta de Satanás é: seja independente, Adão. Você cresceu tanto aqui no paraíso, você cresceu tanto nos Estados Unidos. Lembra como você chegou aqui, não? Hoje você é um ser próspero, você tem uma companhia que você vai fazer um imposto de renda e fala assim: rapaz, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, você vai dormir com 1 milhão, 1 milhão, né? E você fala assim: cara, eu acho que eu cresci, eu consigo me virar sozinho, né? Então a proposta de Satanás é sempre dizer para você que você consegue se virar sozinho. Consegue? Você consegue se revirar sozinho. Até cansar. E entender que esse nunca foi o propósito de Deus. A dependência, sim, sempre foi parte do plano original de Deus. João 5,19, vocês não têm esse verso aí. Então Jesus lhes disse, olha o que Jesus falou para aquele povo que ele estava discipulando. Em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo. Se o filho que passou pela criação, que conhece o pai como ninguém, talvez é por isso que o filho não faz nada sozinho, porque ele conhece o pai como ninguém. Então nós precisamos aprender a conhecer o pai como ninguém, para entender que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Senão, somente aquilo que o pai vê, somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também. Monkey see, monkey do.
Uma criança pequena, você tem que ter cuidado com as suas atitudes, filho. Porque eles multiplicam tudo. E eles falam assim sem filtro. Porque se Jesus está falando assim, o que eu vejo meu pai fazer, eu não tenho vergonha de falar, eu faço. E é o que funciona. Você não precisa ser autêntico. Você precisa ser uma cópia de Jesus. É isso que funciona. Pare de querer ter uma identidade que te difere de alguém. A tua identidade é ser semelhante a Cristo Jesus. E é isso que vai trazer realização plena para o teu coração e para o meu coração. Segundo lugar, uma vez que eu entendo que a fragilidade faz parte da minha vida, o vaso é frágil, mas foi feito pelas mãos do Criador. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Na antiguidade, vasos de barro eram comuns e utilitários, simples, frágeis e sem beleza. Ainda assim, quando um tesouro era guardado ali, o valor desse vaso era algo muito precioso. Assim somos nós, feitos da terra. Você entende isso, não? Por isso que eu acho que o pessoal de Marte é mais abençoado, porque é da terra. Feitos da onde? Da terra, mas portadores de algo celestial. Simples, porém formados pelas mãos do Criador do universo. Deus na correria, não pegou e falou assim, deixa eu formar a Edre. Ele não fez por série. Ele parou, pensou, projetou, analisou e falou, a minha filha precisa ser feita dessa forma. Às vezes você tem vergonha da sua aparência, ou você tem vergonha de alguma coisa que está em você, porque a mídia, o sistema, fala que modelo bonito, fala que o padrão é esse aqui, e se corre atrás, tentando pegar o vento, tentando colocar em você. Aí o Criador fala, não muda porque eu te criei assim, filho. Não muda, filha, porque eu te criei assim. É assim que você vai ser feliz. É assim que você vai viver plenamente o que eu tenho para você. Porque foi o Criador que te formou com carinho, com cuidado. Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. O coração de um filho se enche de alegria quando o pai está presente. Ele vê no pai um abrigo, um exemplo, um provedor. E é assim que Deus se revela como um pai que não falha, que está sempre perto, que chama cada um para viver, não como servo, mas como um filho amado, herdeiro eterno de Deus. Efésios 2:10, pois somos feitura do sistema. Somos feitura dos Estados Unidos. Eu nasci aqui, tenho a cultura daqui, tal, se bem que faz parte. Somos feitura de quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Terceiro lugar, o vaso é frágil, mas é selado com a presença de Deus. Efésios, Deus não só te criou, Ele te selou com a presença dEle. Você foi criado e depois de ser criado, Ele colocou em você a estampa dEle, o carimbo dEle, o selo dEle, propriedade exclusiva, minha, ninguém mexe, ninguém toca, é vaso meu, é vaso de honra, é vaso protegido, é vaso que eu tenho propósito. As meninas do Giovanni Si, o pessoal do Giovanni Si, eles ficaram lá em casa 3 dias. E no primeiro dia, eles começaram a falar em vaza. A vaza falou. Eu falei, rapaz. A vaza falou.
E às vezes eu, para processar algumas coisas, sou meio lento, né? Eu falei, a vaza falou, mas a vaza falou o quê? Com quem que a vaza falou? Aí depois de algum tempo eu falei assim, irmã, desculpe a minha ignorância, mas quem é a vaza? Ela está aqui? Não, pastor, a vaza é o feminino de vaso. É quando a mulher fala, ela é vaza. Quando o homem fala, ele é o vaso. Ah, entendi o negócio. Então a vaza falou, o vaso falou. Mas só que a vaza foi carimbada. O vaso foi selado pela presença do próprio Deus. Por isso que nós precisamos entender. Selo representa qualidade. Selo representa autenticidade. Selo representa posse e proteção. Algo selado foi algo checado, foi algo qualificado e foi algo aprovado. Pode usar que funciona. Quando Deus me selou com o Espírito Santo, quando Deus se selou com o Espírito Santo, Ele colocou o selo de garantia em você. Para que você possa entender quem é o teu Senhor. O selo do Espírito garante que somos filhos de Deus. Nós temos uma certidão de nascimento espiritual? Temos ou não temos? Temos. Herdeiros da promessa e protegidos pelo Pai. Só isso já é glorioso. Mas no Pentecostes, o Pentecostes revela um nível mais profundo. Deus não quer apenas nos marcar, Ele quer nos encher. Além de marcar você com o selo da promessa, Ele quer encher você com essa promessa, que é a presença de Deus. O fogo do Espírito é para todos os que desejam viver o Evangelho com ousadia, santidade e poder. O selo confirma a nossa identidade. O fogo nos torna ativos na missão. É necessário ter selo e é necessário ter fogo. É necessário ter selo e é necessário ter fogo. E aqui eu não estou falando de assembleiano, pentecostal, não estou falando de nada disso, porque lá na igreja primitiva não tinha nada disso. Isso tudo foi obra do homem, para qualificar ou designar algumas coisas. Porque lá no princípio era assim, Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, como fala todos em inglês? Everybody. E em espanhol? Todos. E em português? Em italiano? Tutti. Tutti. Então todos é tutti. Não é um que dança no manto, outro que arrepia o cabelo, outro que dá um glória mais alto. É todos. É todos. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Os filhos profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos sonharão. Todos entram debaixo desse pacote. Parece que a igreja trocou o ensino pelo poder de Deus. Se bem que as duas coisas precisam andar juntas. É palavra e poder. O apóstolo Paulo estava falando ontem com os meninos aqui do Ministério da Palavra. O apóstolo Paulo, ele chegava no lugar, jogava o evangelho no colo das pessoas, sem abrir mão de uma coisa. Intencionalmente ele buscava que todos fossem cheios do Espírito Santo. Porque obra não é porque tem diácono, porque tem serafim, tem querubim. A obra continua sendo feita pelo Espírito Santo, que vai usar a sua vida. Seja você apóstolo, profeta, pastor, seja qual for o dom que Deus te deu. Mas é pelo Espírito que você vai exercer esse dom. Então o apóstolo Paulo, ele implantava o evangelho e procurava aqueles que estavam cheios do Espírito. E esses cheios do Espírito eram aquelas pessoas que o apóstolo Paulo colocava e dizia assim: vocês, filhos, vão dar sequência a essa obra que nós começamos. Cheios do Espírito Santo. Eu só consigo ser fiel cheio do Espírito Santo. Eu só consigo perdoar se eu for cheio do Espírito Santo. Eu só consigo amar se eu for cheio do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a bondade, benignidade, bondade, mansidão. Isso é resultado de uma vida com o Espírito Santo.
Então, queridos, eu acho que nós precisamos começar a olhar para a igreja e com muito amor falar assim, querido, você já foi selado, você já tem o Espírito. Todos já receberam o Senhor? Todos já receberam o Senhor? João, acorda a Vitória aí. Acorda ela aí. Todos já receberam o Senhor? Então você foi selado com o Espírito Santo. Agora que você foi selado com o Espírito Santo, você precisa permitir, enchei-vos. Isso é um imperativo. Quem vai te encher? O pastor? O grupo de louvor? A palavra? Isso tudo contribui. Mas é uma atitude sua, de permitir o Espírito Santo governar a sua casa, para que a glória de Deus encha a sua vida. Na conversão, nos tornamos morada do Espírito. Mas além de ser morada do Espírito Santo, é preciso encher a casa com a glória do Espírito. Efésios 5,18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. As tuas palavras, elas são um combustível para a tua alma. Você pode encher a tua alma de alegria, você pode encher a tua alma do Espírito, através daquilo que você fala. Ou você pode cada vez mais esvaziar o teu tanque, cada vez mais lançar palavras até mesmo sobre a sua vida, que venha te colocar num lugar de questionamento. Enchei-vos do Espírito Santo. Tem muito a ver com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu falo, o ambiente que eu frequento. Então nós precisamos entender que alguém pleiros, alguém que foi cheio do Espírito Santo, ele promove eventos onde o Espírito Santo de Deus é derramado sobre as pessoas. Os apóstolos passaram pelo Plim-Pleme. O que é um Plim-Pleme? É um evento que foi o Pentecostes. Mas esse evento tornou eles cheios de uma vez por todas. Não é hoje eu estou cheio, amanhã eu estou vazio. Amanhã eu estou meio talo, no outro dia eu estou cheio de novo. Não, alguém cheio é alguém que anda nessa dinâmica. Porque parece que as condições determinam o meu estado espiritual. Não, por isso que aquela igreja, ela era imparável. Não paravam aquela igreja, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Alguém cheio de Deus é alguém cheio de Deus. Tem ameaça, tem não sei o quê. Tem, isso tudo tem. Mas o Evangelho só funciona se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Senão eu vou tentar, de alguma maneira, suprir isso daí. E por último lugar, a excelência é de Deus e não nossa. Uma vez que você reconhece a tua fragilidade, uma vez que você entende que você é selado pelo Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus vai gerar em você um comportamento, vai gerar através de você o poder de Deus. Sabe quem Deus vai usar para curar as pessoas enfermas nessa geração? Tem uma pessoa que quer, duas pessoas que querem. Levanta sua mão assim, em nome de Jesus. É você que é um veículo do Evangelho. Tem uma outra mensagem que está no forno, que é embaixadores do Evangelho. Além de te forjar, além de te formar, Ele te enviou como alguém celestial para essa terra, para anunciar. Você está aqui na terra, mas tem uma mensagem do teu reino. Você é um embaixador de Cristo Jesus. Você é suprido por o teu reino. A palavra que vem é do teu reino. Quem você está servindo é o teu rei. Você é um representante. Então, a excelência é de Deus. Somente Deus consegue fazer as coisas de maneira excelente. Você entende isso, não? Ah, mas eu sou perfeccionista. Você acha que isso é uma qualidade, filho? Isso possivelmente está te comendo por dentro.
Se não for do meu jeito, É porque desde o Éden o homem fala assim, tem que ser, bom é do meu jeito. E nós precisamos entender que bom é do jeito de Deus. Por isso que a excelência somente desde o princípio, a excelência foi marca da criação de Deus. Tudo o que Ele fez era e é muito bom. Ao criar o homem, Deus compartilhou alguns dos seus atributos e dons, capacitando para cumprir o propósito da multiplicação. Por isso, tudo o que recebemos, fala dons, ministérios, milagres, tem um fim. E o fim é glorificar a Deus. A bênção passa por nós, mas a glória volta para Deus. Ela vai passar por você. Você é um vaso de barro, mas é um vaso revestido de glória. E onde tem glória, tem transmissão de glória. Essa glória é compartilhada. Mas uma vez que Deus permite que a glória passe por você, ela não pode parar em você. Você precisa redirecionar essa glória para aquele que é o único digno de glória. Porque Ele sim é excelente em tudo naquilo que Ele faz. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Somos meios pelos quais a glória de Deus é manifestada e não o fim. Sabe o ensino que você tem? Não pode parar em você. O dom que Deus te deu não pode parar em você. A capacidade que Deus te deu não pode parar em você. Tem alguém que doou isso para você. Doação. Você entende o que significa a palavra doação? Foi doado para você ser um doador. Fala, eu recebi doação para ser um doador. Por isso, às vezes, você tem tanto esse anseio para aprender. Porque Deus quer doar capacidade para que você possa ser um doador, um capacitador, através da palavra de Deus. Por isso que você tem esse coração de querer atender as pessoas. Porque você recebeu isso e quer doar isso para as outras pessoas. Não a nós, mas ao Teu nome, Senhor. Aquilo que eu recebo, eu sei que isso tem uma finalidade, é voltar para Deus. Porque Ele é o Criador. Ele é que forma todas as coisas, com um propósito para que isso passe por um processo e retorne para Ele. Você foi criado por Deus. Você está num processo de glorificar a Deus e você vai voltar para Deus. Esse é a dinâmica do Evangelho. João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem era João Batista nesse tempo, gente? João Batista, ele mandava prender e mandava soltar. Mas ele entendia uma coisa. Ele foi criado para cumprir um propósito, para voltar para Deus, mas esse propósito era de revelar aquele que realmente é digno de ser revelado. Então é necessário que eu diminua e que ele, quanto mais você diminui, mais cheio de glória você vai ter sobre a sua vida, mais cheio de glória será. Quanto mais eu diminuo, mais glória vem sobre a minha vida. Ah, glória é um negócio assim. Não, você foi criado para a glória de Deus. Para manifestar glória, você precisa ser cheio da glória de Deus. É um vaso simples que carrega a glória de Deus. Quanto mais perto de Jesus, quanto eu mais permito Jesus crescer na minha vida, mais glória será manifestada através de mim. Pois um discípulo maduro precisa ser livre de todo tipo de vaidade. Sabe o que é vaidade? Vaidade é que eu apareça, que eu cresça e que os caras falem, você... Tem alguém que fala isso, né? Quando tinha criança, olhou para mim, falou, você é o cara.
Não é assim? Só tem um que recebe e tem esse título. E o Pai já o exaltou. Pois no Evangelho só há espaço para um ser exaltado. E essa posição já está ocupada por Cristo. E aí como é que a gente faz, gente boa? A gente se rende ao senhorio de Cristo? Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Nós passamos correndo pela palavra às vezes, e nós achamos que era um gerente que passou a ocupar o cargo de presidente, né? Ou do setor dele. Deus o exaltou sobre maneira. Não tem maneira do homem ser exaltado como Cristo foi exaltado. Por isso que ele é nome sobre todo nome. Deus o colocou no lugar de honra. Deus o colocou no lugar de senhorio. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O trono está cheio de glória, e sobre ele está o Deus exaltado. Toda a criação em reverência o adora. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Conclusão: somos um vaso de barro que carrega um tesouro glorioso. Esse tesouro é o Evangelho do Reino de Deus, que tem poder para salvar, revelar e restaurar a imagem de Cristo Jesus em cada um de nós. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, o verso base fala temos. Isso é o quê? Plural ou singular? Temos, todos nós temos. E aqui está falando que todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. O que a glória faz? A glória faz bolo, a glória faz janta, a glória faz café. Alguém tem a mãe que chama Glória? Não. A Glória cuidou de mim. Não é a glória deu papau em mim. Não é essa a glória que nós estamos falando. É a glória do Senhor. Por causa dessa glória, somos transformados de glória em glória. É algo como? De glória em glória. É algo que vai escalando e é algo crescente. Por isso a vereda, o caminho do justo é crescente. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Como você começou o ano de 2025? Você está na mesma sintonia? Se você começou bem, é para estar melhor. Se ainda está na mesma sintonia, se ainda está na mesma resenha, se ainda está tratando os mesmos assuntos, eu sei que às vezes tem processo que nós precisamos passar. Mas se você tem acesso à glória de Deus, e nós temos acesso à glória de Deus, essa glória vai mudando a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver, a minha maneira de sentir e a minha maneira de relacionar. Quando eu contemplo aquele que está sentado no trono, essa contemplação vai me tornar um pouco mais semelhante a Ele. Quando eu contemplo o caráter de Cristo, eu desejo ser um pouco mais semelhante a Ele. Mesmo que às vezes eu não consigo fazer, mas eu peço, Deus, me ajuda. Me capacita, porque o Teu Espírito já está aqui. Me dê forças para que eu consiga refletir o Teu caráter. Somos o quê? Isso tem um fim, somos transformados. E essa palavra transformados é a mesma palavra que foi usado lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transformado na presença dos seus discípulos. Pedro falou, Jesus, viver na tua presença como um ser transformado é tão bom que eu quero construir uma tenda aqui. Uma para Elias, outra para esse, outra para aquele outro, e nós vamos ficar aqui. Porque não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse.
E essa glória nos transforma na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é pelo Espírito. É isso que Jesus quer trazer esse entendimento sobre nós nessa manhã. Você é um vaso simples e limitado, sim. Eu sou simples e limitado. Eu entendo isso. Mas só que às vezes eu tento ser forte. Eu tento lutar com as minhas forças. A sua força está em reconhecer que você é alguém frágil e se entregar à vontade do Senhor. É nesse lugar que você vai encontrar descanso para a sua alma. É nesse lugar que você vai ser restaurado pelo Senhor. É nesse lugar que você vai entender muita coisa a respeito do que Deus tem para a sua vida. Talvez esse momento você está passando por um momento de fragilidade. A situação tem te exposto à fragilidade, tem te colocado a um momento de fragilidade. Você faz e a coisa não acontece. Você tenta e o negócio não muda. Você faz de novo e o resultado é o mesmo. Às vezes faz parte, porque a fragilidade é entender, é reconhecer que eu sou vulnerável sim, mas que Deus é poderoso para mudar essa minha história. Você entende isso, não? Coloque-se de pé, por favor. Você vê que nessa mensagem tem um mix. Fala de fragilidade, fala de criação, fala de autenticidade e fala de glória. Isso tudo é o pacote que envolve essa mensagem do Evangelho. Você é frágil, sim, mas você foi criado pelo Senhor do Universo. Você foi selado. Você, quando Cristo olha para você, quando Deus Pai olha para você, o Espírito Santo, Ele reconhece você porque Ele reconhece o Espírito que está dentro. Quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para buscar o marciano. Ele vai voltar para buscar o Espírito. O Espírito e a alma voltam para Deus, porque são eternos. A carne veio do pó e para o pó voltará. Por isso que é necessário nos dar um novo corpo. Que não há mais corrupção, que não há mais choro, que não há mais limitações, que não há mais doenças. Esse corpo não é limitado mais. Ele vai ser um corpo transformado. Quando Jesus, depois da sua ressurreição, os discípulos estavam fechados em um ambiente. Daqui a pouco entra alguém, se assenta na mesa. Eles começaram a fazer conta. Ué, tinha 9, agora está com 10. Como é assim? E a porta está fechada. Quem entrou aqui? E Jesus falava para ele: tenham paz. Tenham paz. Eu estou aqui. Eu ressuscitei por você. Eu te comprei com o meu sangue. Tenham paz. No mundo até passarão por aflições, limitações, incompreensões, mas tenham paz. Você é meu, você é minha. Tenha paz. A obra que eu comecei na sua vida, ela está em processo. E ela será revestida e revelada através da glória de Deus. Por isso eu não sei, vaso ou vaza, o que você está passando nesse momento. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem propósito de Deus para você ser um vaso ou para você ser uma vaza. Porque aí dentro tem glória, aí dentro tem majestade, aí dentro tem o Evangelho de Cristo Jesus para você anunciar, para você levar esperança para onde você for. Senhor, nós queremos te adorar nessa manhã. Bendizer o teu nome, Senhor, por nos confiar algo tão precioso e algo tão maravilhoso, que é o Evangelho de Deus, as boas novas de salvação
de ressurreição, de transformação e para nós sermos glorificados à imagem de Deus. Essa mensagem é a mensagem da cruz. Essa mensagem é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem que Jesus enviou os seus discípulos para anunciarem. Ide e fazei com que as pessoas escutem o Evangelho da paz, e esses que escutam o Evangelho da paz serão os meus discípulos, serão batizados, serão perdoados os seus pecados e serão cheios do Espírito Santo de Deus, em qualquer lugar da face da terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Evangelho nos alcançou, foi nos dado essa mensagem, tem sido revelado a cada um de nós essa mensagem, e agora nós queremos nos tornar mensageiros. Queremos, ó Deus, anunciar essa mensagem. Queremos, ó Deus, no nome de Jesus, ser cartas vivas daquilo que o Evangelho tem feito nas nossas vidas. Nós iremos adorar o Senhor. Gostaria que você se movesse aí. O irmão, ore com o irmão. A irmã, ore com a irmã. Mas por favor, ore como um pentecostal agora, em nome de Jesus. Gospe fogo sobre esse irmão, sobre essa irmã. Profetiza o Espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus.